Bom, gente, bom dia, uma ótima semana para todo mundo, uma ótima semana para você. Quem não estiver dirigindo como a Ari, pode, por favor, fazer um lembrete nos grupos que estamos começando o nosso Conexão Hive dessa semana. Reta final de mês, hein? E que mês! Já veio bem esse mês, hein? Tem gente aproveitando absurdamente esse mês, tá muito legal de ver o movimento. Parabéns, né, para todo mundo que está atingindo o seu melhor ou atingindo o seu máximo, não necessariamente só os melhores. Acho que eu gosto sempre de olhar, não necessariamente quem está performando mais, ou os melhores, mas a gente estar na nossa melhor versão, né? A gente estar na nossa melhor capacidade. É muito bom quando a gente tem uma semana muito produtiva, nossa, né? Você olha para trás e fala assim, essa foi boa. Não aquela semana cheia que parece que não produziu, mas aquela semana que parece que passou e a gente realmente sim, teve um sentimento de produtividade. Então, desejo que você tenha essa semana nessa semana atual, que é de semana em semana que a gente constrói um grande resultado. Mas hoje, meu tema aqui, minha proposta de tema é como a gente fazer do cliente o protagonista da venda. E é interessante essa ótica, né? Porque quando a gente fala em venda, e de novo, tá, gente? Todos os treinamentos aqui, eles valem para absurdamente todos os negócios da nossa vida. Eles valem para quem é um médico, para quem é um nutricionista, para quem sei lá, engenheiro civil, arquiteto, que está aqui e presta um serviço. Ele também vale para quem está aqui como afiliado e vende um produto. Ele também está aqui para quem vale e constrói negócio, que é um pró, e ele vende a possibilidade da pessoa construir um negócio. É para venda, né? É como transformar, como fazer do cliente um protagonista na venda. E eu quero aqui, eu vou te dar algumas ideias e alguns insights nas anotações, mas eu estava pensando muito nesse tema, pensando na construção desse tema, e acho que esse tema ele desmistifica muita coisa que muita gente traz na imagem de um vendedor. Fala, Paulani, bom dia, beleza? O vendedor normalmente ele é tido. Por que que um vendedor ele é tido como chato? Né? Ou as pessoas olham um vendedor e muitas vezes falam, mas o vendedor, cara, virou vendedor, aquela coisa do vendedor de uma maneira negativa. Porque é um vendedor que não teve essa ótica do cliente protagonista da venda. Mas cliente protagonista da venda, gente, não é o cliente ser o centro das atenções, o senhor feudal que manda e desmanda em tudo, que define preço, define condições e define Não é isso, gente. Ele estar no centro das atenções é você conseguir, no centro da venda, né, como protagonista, é você conseguir é entender que o vendedor, o vendedor, quando ele foca em falar assim, de produto e ficar falando dos benefícios do produto e ficar falando de todas as situações, ele só precisaria focar no cliente e quase deixar que o cliente peça a venda. Acho que esse é o call que eu quero, essa é a imagem que eu quero te trazer aqui. Durante uma apresentação, sabe, uma apresentação pública de algo, o que é o mundo ideal? Durante, sei lá, 5 horas a pessoa pode ficar falando, ou 1 hora a pessoa pode ficar falando, ela participar de um evento. Se eu estou ali no palco vendendo, eu vou dando ideias e vou falando, ou se eu estou na frente do cliente, eu vou dando ideias e vou falando, coisas que eu tenho certeza absoluta que o cliente vai fazer assim, ó, cliques, que ele vai fazer assim, isso aí me interessa. Nossa, isso aí seria muito legal se a gente conseguisse resolver. Nossa, esse problema, se eu tivesse uma solução, seria muito bom. Aí, milagrosamente, ao final da apresentação, ou chegando ao final, olha, eu tenho aqui um produto que faz isso, 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 isso. E a pessoa vai dizer, nossa, tudo aqueles cliques que ela teve chegaram naquele produto ou serviço que a gente está oferecendo. É quase que momentos de pitch durante a conversa. Durante a minha fala com o cliente, eu vou tendo momentos de pitch, mas sem ser um pitch. Ou seja, momentos de insights sobre o produto, insights do benefício do produto, soluções que o produto resolve, soluções que o meu dia a dia ficou mais prático porque eu uso aquele produto, situações de pessoas que melhoraram com o uso daquele produto. Tudo isso vai dando cliques na cabeça do cliente que ele vai olhando e fala assim, nossa, isso aí seria legal, isso aí seria bom, isso aí no meu dia a dia seria, nossa, essa praticidade no meu dia a dia seria bom. Caramba, uma linha de produtos assim seria... Chega no final, eu tenho o produto.
Quando a pessoa ela vai pedindo ao longo do processo, mas eu quero ir construindo com vocês algumas coisas que eu anotei aqui, tá? Entenda que as pessoas, gente, elas não querem ouvir, ninguém, absolutamente ninguém, quer ouvir falar sobre um produto. Raras as vezes, eu não vou botar ninguém aqui, não. Quando é alguém técnico, a pessoa pode querer ouvir falar sobre o produto. Técnico, sabe? Alguém profissional da área, beleza, tá tudo certo. Estou falando de maneira geral, pessoas normais que não são técnicos da área, elas não querem ouvir sobre um produto. Elas querem ouvir sobre como aquele produto pode transformar o dia a dia dela, sobre como aquele produto pode transformar a vida dela, sobre como aquele produto pode tirar uma dor. Você vê a maioria das pessoas consumindo esses produtos de emagrecimento aí que está tendo hoje em dia, remédios, né? Vou colocar. As pessoas não estão nem olhando o que que o produto faz ou como ele faz, elas só querem saber que ele emagrece. Olha a loucura que as pessoas fazem. Ela sai e toma. Dane-se o que o produto vai fazer na minha vida lá na frente, eu vou emagrecer. Insano. Vai lá e toma a birosca do produto, depois vai aparecer outras coisas lá na frente. Mas percebe que a tomada de decisão da maioria das pessoas, ela não quer saber o que que é o produto. Ela, na maioria das vezes, ela nem perguntou o preço. Ah, o preço é 80. Se fosse 90, ou se fosse 70, ou se fosse 100, ela estaria pagando igual. Ela tá querendo emagrecer. Ela vai lá e toma um remédio maluco para emagrecer. Por quê? Porque a amiga tomou, porque o amigo tomou, porque não sei quem falou que era bom. Então, olha como a tomada de decisão na cabeça das pessoas, na maioria das vezes, daí vem você, estudioso, conectado no Conexão Hive, pega lá e começa. Veja bem, porque o meu programa Lucid, ele tem o programa isso, e tem e tem a laranja amor, e tem não sei o quê. Então, eu quero saber disso aí. Emagrece ou não emagrece? É tipo isso, essa a brincadeira que eu quero trazer, essa reflexão que eu quero trazer para vocês no Conexão Hive. Quando você estiver fazendo a venda, é muito importante que você traga essa reflexão. Você está trazendo a visão produto, a visão afiliado, ou você está trazendo a visão cliente para a conversa? O nosso foco desse Conexão Hive hoje, quando eu falo de trazer o cliente como um protagonista, você precisa aprender nas conversas a trazer o cliente no centro. O protagonismo ser o cliente. O cliente ele precisa sentir que ele está no controle da decisão. Se ele sentir que ele está no controle da decisão, que ele não foi empurrado, que ele decidiu comprar, ele está propenso a comprar, gente. E eu quero te trazer algumas perguntas, algumas situações aqui que vão te ajudar, obviamente, a talvez construir essa ponte de conexão com o teu cliente, tá? É fato, gente, que o cérebro humano, ele processa melhor as decisões quando ele tem autonomia para escolher. A decisão, ela está alinhada com o desejo ou a necessidade que a pessoa tem. Se a pessoa quer, se você sabe que a pessoa quer emagrecer, ela está decidida que ela quer emagrecer, e você tem uma linha que ajuda ela a emagrecer, você só precisa construir a ponte, concorda? E a pessoa sentir que você não empurrou para ela uma linha Lucid, mas eu tô dando uma linha Lucid porque é o mais fácil, tá? A pessoa falou de firmeza da pele, falou de cabelo. Você vai construindo, perceba que não é o produto, não é reskin, reskin, roskin, roskin. Não importa o nome do produto que você vai falar para a pessoa, ela vai olhar o benefício, ela vai olhar a solução que você está oferecendo, mas para isso você tem que ter uma conversa, entender dela. Perfeito, Paty. A gente é solucionador de problema. A gente só precisa identificar qual que é o problema que a pessoa tem ou que ela gostaria de solucionar. E às vezes não é um problema, né? É uma melhoria. Ela quer melhorar algo. Ela já está ok, mas ela quer melhorar. Ela quer performar mais. Ela quer. Então a gente precisa ir fazendo perguntas e conversando para que a gente entenda isso e deixar a pessoa confortável e confiante na compra. Se ela tiver isso, gente, se o cliente sentir que ele está no centro da tua conversa, te garanto que ele vai enxergar o valor real do produto. Que senão fica aquele negócio de um tentando convencer, o outro tentando convencer e fica bam, 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 bam. Lembra das minhas conversas nas conexões Hives passadas? Os dois batendo de frente aqui, ó. Do exemplo, para quem está aqui conectado em todas as conexões Hives, aquele exemplo que eu dei do meu sogro. Lembra? Bam, bam, bam. Às vezes você tem que dar uma porrada para abrir o exemplo. Às vezes você tem que ir contornando e conversando, igual aquela história do policial. Você vai contornando, vai conversando e vai mostrando, e tá tudo certo. Mas é um jeito de abrir e criar conexão. Criou conexão, gente? Aí a gente parte para a venda. O cliente, ele definitivamente, gente, ele não quer que você venda para ele.
A resposta é essa. O cliente ele quer descobrir que a decisão foi dele. Ele quer ter certeza que a decisão foi dele. Ele sai feliz quando a decisão foi dele. É, tipo assim, ó, tá tomando tal remédio. Ah, então eu também vou tomar. Olha que louco. Muito louco isso. É um jogo psicológico, não é? Não, é um a venda é psicológica. É uma. Se a gente estudasse neurociência, comportamentos, aí você fala, ah, nossa, a pessoa é um vendedor. Para ser um bom vendedor, ela tem que atuar em várias áreas, gente. Psicologia, psiquiatria, neurociência, tem que atuar em várias áreas para a gente conseguir vender bem. Agora, como é que a gente conecta com o cliente? Como que a gente conecta com o cliente para poder ter essas boas conexões e virar a página nesses pontos, tá? É, na minha linha, eu gosto muito de perguntar. Eu acho que nada abre mais do que perguntas. E se você terminar, gente, você teve 15 minutos para fazer uma venda, você falou 12 minutos e o cliente falou 3, eu garanto que o sentimento foi de empurroterapia. O cliente vai ter aquele sentimento de que foi empurrado um produto e talvez ele comprou porque você foi mais, não vou dizer chato, você foi insistente. Mas talvez ele é um cliente que não vai querer comprar, depois não te responde tanto no WhatsApp. Ele não saiu felizão, talvez com a conexão. Quando ele sai, ele decidiu comprar, pode ter certeza, ele falou mais do que você. A balança de falar tem que ser mais dele do que a tua. Que momento você atua quando o cliente está no centro? Você faz perguntas, você traz exemplos e você chega com a solução ao final. Se eu fosse dividir uma balança, 15 minutos de conversa é 66% o cliente e 33% talvez você. É 10 minutos o cliente falando e 5 foi você. Se essa balança está desproporcional, ela está na empurroterapia do sentido de você argumentando, argumentando e trazendo, trazer coisas, e metralhando os produtos, os benefícios e o que tem, e exemplos e cases e tal, mas ele não deu tempo nem de pensar muito. Ele precisa pensar, gente. Ele precisa sentir que ele está tomando a decisão. Então, só que isso você vai conseguir com boas perguntas. E quando você começa a conversar com a pessoa, eu tô dando exemplos, tá, gente? Casos e casos aqui, mas, por exemplo, se você está começando a conversar com uma pessoa e você não sabe que linha que ela quer, sei lá, você já começou uma conversa ali, de repente está falando de emagrecimento. Beleza, você já partiu para a linha Lusit, talvez você consiga colocar mais uma linha Olos, alguma combinação ali e foi. Mas assim, parte do princípio que você não conhece nada da pessoa, está começando a bater um papo. Ah, gente, eu trabalho, sei lá, com produtos nutricionais, eu trabalho com saúde. Tô começando a conversa agora, tô conversa com saúde. A pessoa, ah, que legal, cara, pô, tá. Que linhas de saúde? Eu falei, depende, cara. Me fala o que que mais te incomoda hoje na tua saúde. Você toma algum tipo de suplemento? Você tem algum ponto que você gostaria de melhorar na tua saúde hoje? Como é que está a tua prática de exercícios físicos? Começa a perguntar, gente. Lembra? Estratégia Cid Moreira. Essa não erra. Onde vive? Do que se alimenta? O que gosta de fazer? Quais são os seus hábitos? Que horas dorme? Você tem que descobrir sobre a vida da pessoa. É, se, se, se aí a gente conseguir extrair da pessoa uma conversa mais a fundo dentro de uma linha, se você conseguir entrar, gente, no, já em méritos, ou sei lá, Ju, o que que seria bom para você em relação ao resultado de um produto? Se você tivesse um produto que tivesse mais disponibilidade, mas seria uma linha boa para você, assim, para o teu uso, a pessoa, opa, claro, pô, seria, por quê? Cara, porque eu acho que assim, pela nossa conversa aqui, eu tenho uma combinação de duas linhas que a gente tem que seria surreal para o teu resultado. Vou dar um exemplo prático meu. Amigo meu que joga tênis comigo esses dias me ligou e falou: Cara, tô precisando de uns suplementos porque eu tô sentindo que eu tá caindo o meu rendimento aqui. Acho que a idade pegou, Rodrigão, brincando. Eu falei, cara, a idade pegou quando a gente tinha 20. Hoje, com 40, 40 e poucos, já começa, a idade já. Ela só é uma opção dela pegar. Porque se a gente não suplementar, é fato que a gente não vai conseguir jogar mais com a molecada de 20. Tem que suplementar, porque senão o corpo quebra. A máquina quebra, tem que ter revisão, tem que ter suplemento, nada tem jeito. Falei, o que que você toma? Falei, ah, não. O que eu tomo, você não vai querer tomar.
Aí já comecei a entrar na cabeça dele, gente. É amigo, tudo bem, tem relação, mas perceba, eu não saí falando, ó, toma linha Hyper, toma o Reskin, toma isso, toma esse link, toma esse link, pega esse aqui também, pá, pra cá. Não saí fazendo isso com ele. Você vai construindo a venda. Falei, não, o que eu tomo você não vai querer tomar, não. Mas por que que eu não vou querer tomar? Não, porque aí você vai jogar demais, cara. Aí você vai estar voando na quadra se você começar a suplementar algo. Eu tomo produto antes, eu tomo produto durante, eu tomo produto depois, eu tomo produto que eu suplemento, cara. Eu sou produto do produto. Cara, mas me fala, sério, o que que você tá tomando? Aí eu comecei a construir com ele. Falei, cara, de manhã eu tomo essa linha com esse produto. É o meu shot matinal. Eu gosto também de incluir, não tá dentro da parte do produto, pensando em quadra aqui, mas eu tomo também esse produto, que é o Adapto Juice, que é um suco que me facilita. Aí eu comecei, gente, no fim, eu passei uma lista de 10 produtos pro cara, que eu tomo no meu dia a dia, sempre, não todos os dias. Ó, esses daqui são os produtos que eu tomo sempre. Aí tem outros que, dependendo do que eu for fazer, um treino de força, um treino de longa distância, eu vou mudando aqui os meus suplementos, mas conforme que eu faço e eu tenho um acompanhamento também. Não é que eu tomo isso aleatório, solto, eu faço um acompanhamento, mas eu sei que você faz também, então eu recomendo que você leve isso aqui para você poder dar uma olhada e montar a tua combinação do que você vai tomar de suplementação. Resumo, fez um pedido com 6 SKUs e ainda levou na nutricionista dele. E agora ele falou que ela quer conversar mais, porque adorou a linha. Mas perceba que eu não saí vendendo o produto, gente. Eu saí falando o que eu uso. Perceba que eu vendi através de uma prova social. Ah, eu tenho relacionamento, eu conheço a pessoa veio atrás de mim saber o que que eu uso. Mas você percebeu que eu usei o meu exemplo? Eu não saí falando o que ele deveria usar. Eu falei o que eu uso. E eu falei, não sei qual é o termo que eu uso isso. Eu usei o meu exemplo, dizendo, você não vai querer usar, tomar o que eu tomo, senão você vai estar voando demais. Eu coloquei ele no centro. Você vai estar. Ele já imaginou ele performando mais, ele cansando menos. É um exemplo simples de como colocar o cliente sem colocar. Eu usei a minha prova social, mas para dizer como ele se sentiria lá na frente se ele usasse o produto. Agora, gente, se o cliente verbalizar a necessidade, você pode ter certeza que ele mesmo vai criar motivação para comprar. Esse amigo meu verbalizou. Ele falou que ele queria tomar suplemento, perceba? Ele verbalizou. O canal que eu criasse, gente, esse rio ia encontrar o mar. Seria na raiva ou em qualquer lugar, ele ia comprar suplemento. Ele estava decidido. É tipo o amiguinho que decide comprar produto lá para emagrecer sem querer saber o dia de amanhã. Ele estava decidido a comprar suplemento. Ele ia comprar meu ou de alguém. É porque ele sabe que eu vendo, ele sabe que eu tomo, ele já me viu tomando ao lado da quadra. Então ele veio me perguntar. Mas perceba que ele ia criar a própria motivação. Bom, até aqui tá fazendo sentido para vocês? De colocar o cliente no centro? Legal. Eu quero que você comece a pensar, gente, de novo, tá? Não existe uma fórmula mágica para vocês. Ah, tem que ser assim, gente. Cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de abordagem, cada um tem uma metodologia. Eu sou um cara que gosto mais da abordagem leve, uma abordagem de brincadeira, uma abordagem não sei o quê. Eu vou criando essa conexão. E quando a pessoa menos percebe, já passou o cartão e está comprando e está consumindo e foi. Mas é o meu jeito. Tem gente aqui que é mais técnico e está tudo bem. Tem gente aqui que é mais sério. Você só precisa encontrar a tua forma de fazer isso, a tua forma de fazer esse approach, essa abordagem com o cliente. É importante que você entenda, gente, que alguns benefícios você pode citar. Mas alguns benefícios a pessoa vai perceber por conta própria, porque o benefício percebido muitas vezes por você não necessariamente vai ser o benefício percebido do cliente. E se a gente ficar falando também, ó, sente isso, foi isso, fez isso, o produto faz assado, o produto não sei o quê. Se a pessoa não sentir alguma coisa daquela, talvez ela vai ter uma percepção negativa. Cara, ó, é importante você trazer o disclaimer do, cara, esse case que aconteceu aqui num cliente meu. Cara,
Esse é um cliente na situação dele. Esse aqui é na situação na minha, na dele, na dela. Nem todo mundo vai ser igual, gente. Nem todo mundo sente a percepção igual de um produto. O nosso corpo ele é completamente diferente da deficiência de uma pessoa para a deficiência de outra. O que que um tem, o que que o outro não tem. E na hora que a gente coloca um suplemento para dentro ou uma linha de produtos para dentro, a absorção é diferente, a resposta é diferente, a memória celular daquela pessoa é diferente. Várias coisas vão ser diferentes. Então, venda a transformação, mas deixe também a pessoa ter a percepção. Acho que essa é o resumo do que eu quero passar nessa parte. Venda a transformação dele, mas deixe a pessoa ter a própria percepção. Deixa ele ter a própria percepção de tudo. Deixa ele ter a própria percepção do uso do produto. Deixa ele ter a percepção de que ele está tomando a decisão da compra. Deixa ele ter a percepção que ele tomou a melhor decisão do mundo ao conectar com você para poder comprar os produtos, que você atendeu super bem. Deixa ele ter a percepção dele ou dela. E aí, gente, você vai criando conexões durante a conversa, com as perguntas que você fez, você vai pegando ganchos que você pode encaixar na sua linha de produtos. Sei lá, naquela pequena conversa que você fez com a pessoa, nas perguntas iniciais que eu falei, você percebeu, por exemplo, que a pessoa quer mais praticidade. Grava isso. Ela falou praticidade. Assim, tchuc, grava praticidade. Você vai pegar esse gancho, essa vai ser a tua ponte. Ou a pessoa falou que ela estava se sentindo mais cansada. Ou a pessoa falou que ela queria melhorar a performance. Alguma coisa que ela falou durante a resposta dela, gente, quando você pergunta, as pessoas gostam de falar, tá? Entenda isso. Todo mundo gosta de falar de si próprio. Ah, eu não gosto. Todo mundo gosta, gente. Isso é meio, não sei explicar, mas tá em todos os estudos. As pessoas gostam de falar sobre elas mesmas. Quando você pergunta, a dificuldade é elas darem a resposta que você precisa. Porque as pessoas começam a divagar e dar uma volta ao mundo, às vezes, para dar uma resposta. As pessoas não têm clareza para dar uma resposta. As pessoas têm dificuldade em interpretação de texto, interpretação de fala. Isso é comum. Mas se você conduzir bem nas perguntas, você vai ter as respostas que você precisa. Pegou a resposta que você precisa, ali é a ponte que você vai usar para criar conexão. Só que essa ponte, ela tem que ter a via no sentido de que o cliente conectou, o cliente te deu essa ponte, não foi você que deu para ele. Você até pode dar através das perguntas, mas o que eu digo isso? Quando ele sente que a via é a dele, você criou conexão com o cliente ao centro. O que é a via dele? Ah, ele falou que o dia dele é muito corrido e que ele não consegue não sei o que, ele queria praticidade. Ah, conectei com os nossos produtos de repente, com um Adapto Juice de manhã, mais um shot matinal, mais não sei o quê. Cara, lembra na tua conversa ali que você falou uma coisa que me chamou a atenção, você queria mais praticidade. Cara, é surreal a praticidade que eu tenho com o Adapto Juice de manhã, que é um produto que você não encontra em lugar nenhum do mercado. Não vou nem te falar a lista de produtos aqui, porque a gente não tem tempo para isso. Mas eu quero que você prove esse produto. Depois você me fala. Se você não vai ter mais praticidade e mais benefício sobre o produto. Aí pode, o cara quer entender mais o produto, pega o benefício do produto e fala um pouco do benefício do produto. Mas perceba que ele falou de praticidade. O gancho que ele vai tomar a decisão talvez seja praticidade. Que ele quer suplementar melhor e tomar praticidade. Ou ele quer perder peso, ou ele quer entrar na performance. Até tentar, gente, entender o que a pessoa quer, o que ela gosta, o que ela valoriza e o que você tem na mão. Quando você cria essa ponte, você só tem que mostrar que foi ela que decidiu. Você só foi o felizardo, a felizarda que estava ali no momento certo, na hora certa, conversando com a pessoa. Ela sente que ela tomou a decisão. Pare, eu quero que você faça o seguinte, gente. Acho que o melhor exemplo que eu posso te dar de colocar o cliente ao centro é hoje, ao longo do dia, quando você for comprar algo, eu quero que você sinta como é que foi o teu processo de compra. Se você foi. E principalmente, gente, quando você está tomando. Não quando você está tomando uma decisão de compra, fui ali na padaria e comprei pão. Até pode ser um exemplo desse, tá? Fui na padaria e comprei pão. Por quê? Mas por que você comprou o pão? Por que você comprou naquela padaria?
Por que você escolheu mais branquinha, mais pretinha? Como é que o atendente te atendeu? Gente, é uma aula, o nosso dia, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, é uma aula de vendas, de coisas que se faz e coisas que não se deveria fazer. Mas o que eu quero dizer é que você entre na tua cabeça e comece a perceber como é que foi a tua decisão de comprar por algo. Por que que você decidiu o mercado A e não o mercado B? Será que lá tem mais o pão quentinho na hora, e não sei o quê, e tem mais a ver com você? Foi só praticidade? Ah, é porque ali eu encontro uma outra coisa que eu também quero comprar e que já tem a padaria, então eu já compro. Você vai percebendo como é que o teu cérebro, às vezes, ele está automatizado para algumas coisas, mas existe uma razão da compra, existe uma razão da decisão. É isso que eu quero te trazer. A decisão. Um cliente também, gente. Quando você está vendendo um produto da Raiva. Só que ele, para decidir algo, você precisa construir essa ponte junto com ele. E ele sentir que ele está no centro. Venda truncada é venda quando você está falando demais e trazendo muita coisa que a pessoa não necessariamente queria ouvir. Venda fluida é aquela venda que terminou, você fala assim, nossa, nem perguntou muito, né? Parece que foi. É porque deu certo, deu match, você entregou o que a pessoa queria ouvir, a pessoa buscava o que você tinha na mão, deu match certinho. A padaria estava no lugar certo, sei lá, precisava mandar roupa na lavanderia, tinha uma lavanderia do lado da padaria, ó, que coincidência, deu certo, comprei pão, lavei roupa. Sabe essa decisão tão simples? Às vezes é uma combinação. Quando a gente consegue oferecer uma combinação para o cliente, nessa facilidade, ele facilita o processo. Ó, a Lô tá falando, detesto entrar numa loja que o cliente. Peraí, deixa eu pegar aqui, sumiu. Metralha de informações e fica em cima. É isso aí. É o perfil dela. Eu também sou assim. Eu odeio entrar na loja e a pessoa começa. Tem esse, Eu quero ter o tempo, quero ter o tempo para olhar, pegar, decidir. Daí eu vou lá e faço a pergunta das coisas que eu gosto. Se é uma loja assim, eu já não volto. O vendedor incisivo demais, ele passa do ponto, ele fica chato. É diferente do vendedor que sabe. Ele pode até saber o que tem do produto. Ele pode até estar muito ciente do que ele tem na mão. Mas se ele sair metralhando demais e falando demais, ele vai espanar, gente. Ele ou ela vai espanar. Isso vale para qualquer coisa, gente. Ah, eu sou médico. O cara entra no consultório, nossa, porque você está acima do peso, você não sei o que, está nitidamente. Não, cara, se o médico não fizer uma anamnese no começo, você não volta mais lá. Médico bom é aquele que a gente chega, ele te faz duas perguntas, você fala, ele escuta, aí ele começa a fazer a análise, pega exame, vai lá, não sei o quê, aí ele te dá uma devolução, né? Ó, é por aqui. Minha sugestão é que a gente faça isso. Você pode até contestar, mas ele vai te dar o argumento, você toma a decisão de fazer algo. O cliente é a mesma coisa, gente. Se coloca no lugar do cliente hoje. Meu desafio para você, desafio do dia, primeiro, antes de eu começar, se coloque no lugar do cliente hoje. Eu quero que você tenha hoje durante o dia um olhar de cliente para todas as suas decisões. Quando você decidir almoçar no restaurante A ou B, quando você decidir pela comida A ou B, quando você decidir entrar na loja X ou Y, começa a entender o que que você fez, como é que foi a decisão, que vendedor te atendeu, que você gostou ou não gostou, por que que gostou, por que que não gostou. Esse tipo de análise vai elevar a barra de vocês em vendas, gente. Aonde eu ando, aonde eu sou atendido, eu estou analisando. Com quem eu falo, eu estou analisando. E alguns vendedores, eu ajudo, inclusive na minha jornada. Quando ele me permite, a gente vai conversar. Ah, cara, eu gostei de você, deixa eu te dar um toque. Pô, você falou isso, você falou assim, lá, 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 lá. Pô, trabalho com vendas minha vida inteira. Cara, por que que você não faz isso, isso, isso aqui? Você ia vender muito mais, cara, porque eu senti falta disso. Caramba, às vezes as pessoas não têm esse discernimento, gente. É fácil falar depois de 20 anos. Levei 20 anos do dia para noite para entender como é que funciona a vendas, né? Então é um processo, o processo de conexão, um processo comercial. Gente. Vamos lá, desafio do dia. Eu quero que você, iniciante, quem está aqui pela primeira vez, gente, a gente tem três níveis de desafio. Eventualmente tem gente aqui pela primeira vez, né? Você que está aqui pela primeira vez, no máximo tua primeira semana, você pode ser um iniciante aqui, tá? Depois a gente não permite, a gente permite que você evolua. Aqui a evolução é constante. Cria uma lista, gente, de três perguntas estratégicas para você envolver o cliente numa conversa. Três perguntinhas, se você não tem o teu arsenal de perguntas prontas, porque aqui quem é vendedor já
mais sênior, ele já tem as caixinhas assim. Dependendo da conversa que está na tua frente, ele faz assim, ele puxa o arquivo morto, aqui, tira a pastinha, essa pasta é dessa. Ele já tira o arsenal aqui, sabe? Essa eu me entreguei a idade, né, gente? Temos o arquivo, ia fazendo assim, pegava aquela pastinha de dentro, tirava aquela pastinha, pegava o fichário, né? Vendedor, dependendo da objeção que a pessoa tá, eu já falo assim, esse aqui é o case e tal. Tá aqui, já deixa aqui pronto, só espero que horas eu uso, né? Mas, mas quem é novo muitas vezes não sabe muito bem como conduzir. Então, cria 3 perguntas que você vai fazer de abordagem, gente. 3 perguntas que são estratégicas para você envolver o cliente na conversa. Sabe? Pensa em três, 3 perguntas simples que você consiga abrir a carcaça de entender o que está acontecendo ali dentro. O intermediário, eu gostaria que durante o dia de hoje você aplicasse pelo menos 2 dessas perguntas em uma conversa real, tá? Você vai hoje para uma venda e você vai aplicar 2 dessas perguntas que você pensou. 2 dessas perguntas estratégicas, 2 caminhos desses estratégicos que você vai usar numa abordagem que você estiver fazendo aí durante a venda. E, obviamente, o nosso desafio master, eu quero que você finalize uma venda inteira, né? E vendedor que é vendedor, ele não volta para casa sem uma venda finalizada. Focando, gente, nessas perguntas, mas eu quero que você sinta que o cliente chegou à própria conclusão, que não foi você que tomou a decisão por ele, que ele concluiu o que seria melhor para ele. Você que sabe do produto, você que sabe do preço, você que sabe das condições, você que sabe de tudo, mas o cliente precisa sentir que a melhor decisão foi para ele. Você acha que a gente entende mais que o padeiro que está lá fazendo pão, gente? Não. Mas a gente gosta de escolher o clarinho, branquinho, o que saiu agora. Eu quero aquele ali, ó. Aquele ali. Ele fala, não, mas esse aqui acabou de sair. Eu falo, mas eu quero aquele. Cliente, ele gosta de sentir que ele tomou a decisão. Faz sentido? Nessa brincadeira do pão, gente, é igual. É igual. O cara chega ali atrás do balcão, olha esse aqui. Não, eu quero aquele. Tava olhando para aquele ali que me olhou. Eu olhei para ele. Essa brincadeira do cliente ao foco é muitas vezes o que acontece com você do teu outro lado. O cliente está com um drive e você está tentando mostrar outra coisa. Não vai dar match. Se você não conseguir entrar e conseguir olhar com os olhos do cliente do porquê que ele está tomando aquela decisão, talvez ele vai bater cabeça com você. Se você conseguir fazer isso, ele vai olhar para o mesmo lugar que você. A melhor venda, gente, é aquela que o cliente toma a decisão, abre aspas, tá? Eu vou colocar esse aspas, sozinho. O cliente tomou a decisão sozinho. Você conduziu ele o processo todo, mas ele concluiu que era o melhor para ele. Se você treinar isso, você vai ver que a tua abordagem ela muda completamente, gente, com o cliente. Melhor dica para a gente fechar. Melhor dica. Se olhe como cliente. Sinta como cliente. Perceba você como cliente, perceba como você tomou as decisões como cliente, perceba como é que foi o teu comportamento como cliente e você comece a perceber como você trata as pessoas quando você está fazendo venda. Você tem que ir nessa mesma linha de raciocínio. Senão você começa a entrar num personagem vendedor e aí você pode ser igual o Dick Vigarista quando entrava para dirigir. Você se transforma. Você é uma pessoa e quando você vai ser um vendedor, você entra num personagem que você espanta as pessoas. Você é um durante o dia. Outro, quando entra a capa de vendedor, você fala, agora eu vou arrebentar. E sai metralhando e sai virando. Eu quero que você tenha essa ótica de cliente, que você vai construir boas pontes, bons relacionamentos, boas soluções e o cliente no final do dia vai chegar às conclusões dele ou dela. É o melhor caminho que você pode ter para ter o cliente como centro, o cliente como foco. Entenda isso, só para fechar, eu sei que estourei de 5 minutinhos, mas eu quero te trazer esse ponto. Não é o cliente é o rei, o cliente manda, o cliente, longe disso, gente. Cliente não é rei, cliente não manda. Tem cliente que eu nem vendo de tão chato que é e nem quero ter na minha carteira de cliente. Quem decide sou eu, cara. Cliente. Não é o cliente que manda.
Ah, cliente que não paga, cliente bom. Esse cliente é longe, gente. Tem cliente que é melhor longe mesmo. O teu perfil, a tua característica, você é você acima de tudo. Só que quando eu digo cliente no centro, é colocar ele no centro do atendimento, é colocar ele no centro da informação. Uma vez esse cliente tendo passado pelo seu filtro de vendedor, esse cliente tem a permissão para poder dialogar e conversar com você e vocês juntos chegarem na mesma conclusão. Aí você constrói a ponte com ele. Ao fim, a decisão foi dele. Você ajudou ele em todo o processo, mas porque você no começo deixou esse cliente ser conduzido. Você deixou esse cliente passar. Esse é o meu filtro. Então, é todo mundo que a gente vai vender? Não, tenho certeza que não. Mas quando você pega essa pessoa e coloca ela no centro verdadeiramente, como você gostaria de ser tratado, te garanto que o teu processo comercial ele muda completamente, tá? Uma ótima semana para nós, gente. Que você tenha uma semana de, cara, bater todos os teus recordes pessoais, que você use e abuse das promoções desse mês. Tem gente abusando mesmo e tá lindo de ver. Tem gente indo muito bem. Que vocês possam aproveitar, que você avance. Eu não sou dos top performers, mas você tem que ser top performers frente ao que você foi na semana passada ou na semana retrasada, que eu tenho certeza absoluta que de semana em semana você evolui, de semana em semana você cresce, de semana em semana você aprende mais coisas e a gente vai transformando aí os teus resultados, tá bom? Beijo grande, ótima semanada para nós. Contem comigo, contem com todos. Hoje à noite, 8 horas, tem apresentação pro, tá? Não esquece, gente, tem um webinário, tem um webinário. Ouvi dizer, tá? Que quem vai fazer hoje é bom. Ouvi dizer. É um baita de um vendedor. Ele coloca o cliente no centro, ele entende o cliente, ele vai fazer o cliente chegar à conclusão, fala, como é que eu não fiz isso antes? Quem conectar convidado hoje vai se surpreender com o cliente mandando mensagem. Cara, como é que eu não fiz isso antes? Por que que você não me mandou esse link antes? Você vai ser xingado pelo teu convidado, por que que você não convidou ele antes? Se surpreenda hoje à noite se você trabalhar e promover bem o evento, tá? Não vou contar quem é, mas hoje à noite vocês descobrem. 8 horas da noite a gente se vê lá. Beijo, gente. Valeu!